que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Queridos radiovintes, 3 de junho, mês chamado mês dos namorados, não é? E eu fico pensando assim, o que eu vou dizer à vista destas coisas? O que eu vou dizer? Sabe o que eu vou dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será a tribulação contra nós? Será a angústia? Será a greve, não é, dos caminhoneiros? O que será contra nós? Deus que não poupou nem o seu Filho único, seu unigênito Filho, o seu amado Filho, Deus não poupou. Então quem será contra nós? Gente, por isso que é bom a gente confiar em Deus, não é? E Deus é o rochedo da nossa salvação. Eu louvo muito a Deus, não é, pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que deixou o seu trono, a sua realeza, a sua majestade, não é? E se tornou homem, como um de nós qualquer. Ó. E diz também a palavra de Deus que ele desceu às partes mais baixas da terra. E você sabe qual é a parte mais baixa da terra? É o Mar Morto. Não é? É o Mar Morto, ele está na parte mais baixa da terra. São mais ou menos quase 280 metros abaixo do nível do mar. Olha que coisa interessante, não é? E junto ali ao Mar Morto está a cidade de Jericó, nessa profundidade, olha só, quase 280 metros de profundidade. E Jesus, descendo as partes mais baixas da terra, ele foi por lá, ó, e passou lá. Sabe para quê? Para que aonde você estivesse, onde você encontrasse, não importa o lugar, não é? Ele alcançasse você também. Às vezes nós descemos muito, sabe, amigos? Às vezes nós nos humilhamos muito também, né? E vamos a regiões assim tremendas, mas mesmo assim o Senhor pode nos alcançar, pode nos restaurar, né? E é muito interessante, sabe por causa de quê? Ali em Jericó, cidade das rosas, né? As chamadas rosas de Jericó, ou cidade dos agradáveis perfumes, né? Ali morava um publicano chamado Zaqueu, baixa estatura, porém rico, muito rico mesmo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinha visto Jesus, né? E um dia Jesus passou por Jericó. Quem sabe você também gostaria de conhecer Jesus, de ver Jesus, né? E através de ponto de encontro, ele está passando por você também, aí. E um dia Jesus esteve em Jericó. E a multidão era tão grande, né? A multidão é tão grande. Interessante, né? Quantas barreiras nós temos entre nós e Jesus, né? E ele não conseguiu ver Jesus, né? E sabe por que ele não conseguia ver Jesus? Ele era de baixa estatura e tinha uma grande multidão entre ele e Jesus. É assim também, muitas vezes, há muitas coisas que nos impedem de ir a Jesus, não é? A multidão de problemas, multidão de angústia, multidão de tristeza, multidão de frustração, tanta coisa, né? Mas Jericó, aquela cidade baixa, abaixo do nível do mar, a muitos metros mesmo, Zaqueu morava ali e falou, sabe de uma coisa? Hoje eu vou ver Jesus. E ele subiu num chamado sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava, é uma figueira da figa brava, né? E de repente ele subiu naquela figueira, e quando ele subiu, Jesus passava, Jesus olhou para cima e falou para ele, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém pousar em sua casa. Então, ponto de encontro, à vista destas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Desde segunda-feira passada, imagina, né? São quase 2 semanas de greve, né? Se Deus é por nós, não é? Quem será contra nós? Não é verdade? Então, vamos em frente. Diz o apóstolo Paulo também, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dar um alô, um bom dia para todos vocês, especialmente para um cara, vou chamar o cara de cara, né? O nome dele é Leandro. Mas quem é o Leandro? O Leandro agora está trabalhando no Mercado Gouveia. Alô, Mercado Gouveia, não é verdade? E o Leandro é filho da Creuza. Não? Alô, Creuza. Creuza também é ouvinte assíduo do Ponto de Encontro. Adão, alô, Adão. Né? E os demais que são seus familiares também, são vizinhos nossos ali, né? Leandro, Deus te abençoe. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto o Senhor está perto, não é? Eu quero mandar um alô e um abraço também, né, para o Dirley. Alô, Dirley. Erani. Bom dia, Erani. E eu quero mandar um abraço para a Neuza também, não é? Um abraço bem carinhoso, bem pastoral, não é? Bem fraternal, não é? Para essa família tão querida também. Interessante, íamos muito à casa da Irani, à casa da Neuza, né? Fazíamos ali bons trabalhos, era tão gostoso, né? Mas interessante, os dias são tão maus, os dias estão tão mudados, né? Então não está acontecendo mais isso, mas quem sabe o dia, né? A gente ainda pode ainda voltar e falar, e cantar, e pregar a palavra de Deus também, né? Um bom dia para todos os nossos queridos ali da Casa de Oração do Aeroporto, o Danielson, o Rael, a Marcela, a Sônia, o Miguel. Alô, Miguel. Esse menininho é uma bênção, né? E olha, e o destino dele é o céu, viu, Miguel? E um abraço também, né, para todos os moradores, ouvintes aqui do centro da Pedra, né? E também dos bairros, e também dos nossos distritos, e também de Retiro, né? Nós tivemos domingo passado lá no Retiro também, trazendo uma palavra do Senhor para aqueles, falando de família, não é? Falando de mulher, falando de abnegação, né? De tantas coisas assim, não é? Ali na Casa de Oração de Retiro do Muriaé, não é? Foi muito gostoso a nossa... E olha, comemos um caldinho ali de canjiquinha, olha, infelizmente eu tive que até repetir, sabe, José Ricardo? Tive que repetir porque estava muito gostoso. Sabia, Betinho? Mas você não foi, né? Deixou tudo para mim, não é assim? Bem, um abraço para vocês, um bom programa também, né? Vocês estão reparando que eu não estou falando bom dia, Celso, né? Eu não estou falando isso. Bom dia, Lino, também eu não estou falando isso, né? Eu não estou falando bom dia, Wilson, bom dia, pastor Ronaldo. Eu não estou falando assim, né? Eu estou fazendo o programa, vamos dizer assim, unilateralmente, não é verdade? Mas está bom, né? O Senhor está conosco, né? A vara e o cajado, o Senhor nos consola, nos conforta também. Eu louvo muito a Deus, né? Então, bom dia e bom programa para você. Para você, Bernardina. Bernardina, há quanto tempo eu não vejo essa menina? Trabalhamos juntos ali no ambulatório, né? No Raul Travassos, né? Onde trabalha a Nilceia, onde trabalha a Fátima Armon também, né? Pessoas muito agradáveis e muito úteis no trabalho público, né? Aí, como agente público também, muito importante, né? E nós éramos uma equipe, uma grande equipe realmente, né? Que era do Ministério da Saúde, depois virou SUS, etc, né? E tudo continua. Nós louvamos a Deus pela administração também de Itaperuna. Está na mão de um médico, né? O médico entende muito de doença, né? E o doutor Vinícius é oftalmologista, quer dizer, enxerga longe, né? Enxerga bem, né? E realmente a nossa cidade está precisando de alguém que enxergue, né? Que alguém que perceba, alguém que faça diagnóstico, alguém que encontre a fórmula, alguém que encontre o remédio para administrar a nossa cidade, porque a chamada infraestrutura da cidade está meio complicada, não é? Mas, doutor Vinícius, que Deus te abençoe, que abençoe os nossos edis também, nossos vereadores aqui também, não é?
E abençoe também as nossas autoridades judiciais também, que são tão importantes, não é? Eu fico pensando assim, não fosse a justiça, agora no caso dos caminhoneiros, né? Como é que estaria esse país, não é? Precisa até intervenção do STF, né? Até de ministros para punirem, para exigirem deles também um comportamento ético, né? Dos caminhoneiros, e todos os outros estão envolvidos também nessa greve, não é? Então, um bom dia para vocês. Eu queria agora dar um abraço para os meus aniversariantes, né? Então, o meu abraço de aniversariante vai para o meu amigo e doutor, advogado, doutor José Hernani. José Hernani. José Hernani já foi membro ali da Casa de Oração do Aeroporto, não é? Olha, como nos alegramos durante a sua permanência ali, não é? Como nos alegramos com ele. Era gostoso, ele era participativo. O advogado é esse mesmo, né? Ele quer sempre defender um lado, uma causa, um direito, né? Então, José Hernani, parabéns pelo seu aniversário. Você fez aniversário no dia 30, não é? E Deus o abençoe, o conforte também, o restaure plenamente também. Você viva muito para ver. E vendo, possa realmente sentir que Deus é maravilhoso, né? Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, não é? E um abraço também para todos os demais aniversariantes da semana também, né? Que eles possam ser visitados e possam ser também abençoados pelo Senhor. Bem, eu vou fazer uma oração pelos aniversariantes, ok? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo Dr. José Hernani, Pai. Nós mencionamos o seu nome. Mas tantos outros não foram mencionados, mas que completaram mais um ano em sua existência também nessa semana. E nós desejamos, Pai, que eles sejam visitados, abençoados, enriquecidos, renovados pelo Senhor. Que a tua graça possa assisti-los, ó Deus. E a tua bênção possa chegar até eles também. Nós oramos por eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amigos, você conhece já Ponto de Encontro, não é? Há muitos anos nós estamos no ar. E foi talvez o primeiro programa com esse nome, Ponto de Encontro. Ponto de Encontro porque é tão gostoso, não é? Quantos lugares você tem para se encontrar, para conversar, para distrair, não é verdade? E até mesmo para destruir, né? É distrair e destruir, né? Quantas pessoas se encontram para destruir? Destruir vidas, destruir lares, destruir famílias, não é verdade? Mas encontro também para você ter uma solução, para você ter uma resposta, para você ter uma bênção. Ponto de encontro é para isto, né? Para Deus falar o seu coração. E vamos então às variedades do ponto de encontro. Eu não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos está começando agora a jornada de furacões. Jornada de furacões. Isso deve ir mais ou menos até lá para novembro. E começou a primeira tempestade tropical. E eu achei interessante porque os moradores lá da Flórida foram obrigados a sair de casa por causa dessa tempestade tropical, com ventos de até 105 km. Olha, eu digo para você que eu não sei o que significa isso. Vento de 105 km por hora, né? Mas faz um estrago e faz um arraso. E também vai acontecer o seguinte, enchente, né? Enchente por causa desses ventos, né? O mar fica agitado e as ondas, né, pela força do vento, né, elas são desfeitas ali no sul ali dos Estados Unidos, né? Inundações, mortes. E é interessante, essa mesma tempestade que se armou este ano, o ano passado ela causou, né? Ela causou 14.600 mortes. Olha que doideira, uma tempestade tropical, o que é que pode fazer? Quer dizer, nessa paralisação dos caminhoneiros, eu soube de 2 mortes. Dois problemas, né? Alguém que queria avançar e correu na frente e foi atropelado, e quem atropelou disse que não sabia que estava atravessando, mas morreu. Mas numa tempestade tropical nos Estados Unidos, imagina, 14.600 pessoas morreram, fora os estragos, com bilhões e bilhões de dólares. Uma outra coisa que está agora mexendo com
com o brasileiro, né? Mexendo com o coração do brasileiro, mas também está mexendo com o bolso do brasileiro, né? Porque eu fico pensando assim, você que comprava tomate, né, a R$2, está comprando a 7, comprava batata a 3, 4, está comprando a 20, está mexendo com o bolso dos brasileiros, né? Você que estava comprando gasolina a R$4,50, R$4,60, R$4,70, de repente tinha posto vendendo a R$9, quer dizer, está mexendo com o bolso, né? Mas você sabe que essa greve dos caminhoneiros, ela serviu para a gente ver como são importantes, não é? Como são importantes os caminhoneiros. Como eles transportam coisas que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina o que tem dentro de um caminhão desses que eles transportam, né? Eu não sabia, por exemplo, né, essas chamadas ceasas, né? Ceasas, esses lugares que recebem as hortaliças, né? Quantos caminhões levam produtos hortifrutigranjeiros, não é verdade? Isso ficou tudo parado ali em Teresópolis, ali em Petrópolis, né? Ali os agricultores plantam muito mesmo, e foram impedidos, e quantas coisas pereceram? Eu fico pensando esses granjeiros também, que trabalham com pintos, criação de pintos, de criação de codorna, né? Quantos pintinhos eles perderam? Foram milhões de pintinhos. E eu fiquei pensando também quantos litros de leite, né? O litro de leite custando quase R$3. Imagina, foram milhares e milhares de litros, todos jogados fora. Eu vi até gente, né, fazendo irrigação de planta com leite. Isso por causa dos caminhoneiros. Agora, eu achei interessante o seguinte, que eu acho que nem os caminhoneiros estão pensando, e nem o governo está pensando, o que está escrito no Salmo 42, versículo 7. Você que tem sua Bíblia aí, você pode ler na sua Bíblia. Salmo 42, 7 fala assim que um abismo, ele chama outro abismo. Então, uma greve, na verdade, causa problemas. E um problema chama outro problema também. Então, eu acho que todos, governo, não é, caminhoneiros e outros afins, deviam se sentar, meditar, porque a palavra de Deus, ela adverte, ela mostra o que está acontecendo. Um abismo vai chamando outro abismo. E é interessante que no meio desse fluxo de coisas acontecendo, né, alguém sugeriu até que houvesse uma intervenção militar. Intervenção militar. E eu achei interessante a atitude do oficial das Forças Armadas, ele dizendo que ele, na frente dele, se descortina um horizonte, né? E atrás dele, uma lâmpada pequena. E ele falou assim, eu quero olhar para frente, eu não quero olhar para trás, né? Os militares querem cumprir o que está escrito na Constituição, não querem intervir em nada, né? É o que está escrito na Constituição. E eu fico pensando, né? Quantas pessoas realmente gostariam de ver, né? Não querem os militares no poder, mas querem que o poder tenha, vamos dizer assim, a organização dos militares, a submissão que tem os militares, a coordenação que tem os militares. Vocês podem reparar agora nesse problema de caminhoneiro, como eles conduzem as coisas, como eles chegam, como eles agem, como eles saem. Então eu louvo muito a Deus também pelos militares, não é verdade? E vamos aguardar, quem sabe, né? Quem sabe, eu acho que a greve já está no final, está bem no finalzinho, né? Foram quase 2 semanas de greve. Graças a Deus a gente está vendo já os postos sendo reabastecidos, né? Ainda vemos assim muitos caminhões, muitos carros, né? Fazendo filas. Mas agora, graças a Deus, né? Já o 3º dia do mês de junho, né? É o mês de namorar, agora a gente fica só namorando, né? Namorando qual é a gasolina mais cara, qual é a gasolina mais barata, qual o álcool mais caro, qual o álcool mais barato, qual é o pódio, quase que não se pode mais comprar, né? Não se pode mais comprar, né? Porque está muito elevado realmente, né? E as gasolinas chamadas grids também, elas chegaram num grid tão alto também que quase que não dá para comprar. Então tem que ser comum mesmo, né? Mas felizmente a Petrobras, como dizia Monteiro Lobato, né? O petróleo é nosso, gente. E esse país nosso, né? E eles falam assim, que país você quer no futuro? Eu falei, eu quero esse daí mesmo. Eu não quero mudar de país, não. Meu país é esse mesmo.
quem tem que mudar é o brasileiro, né? Seja ele médico, seja ele advogado, seja ele juiz, seja ele ministro, né? Seja presidente, seja governador, seja senador, seja deputado, seja vereador, eles é que tem que mudar. O Brasil está no lugar certo, né? Está com as suas florestas certas, seus rios certos, suas fontes certas, né? Nós, pelos estragos que tem no país, nós é que temos feito esses estragos, né? Mas graças a Deus, que Deus tem abençoado muito mesmo este país, não é? Bem, uma outra coisa que me chamou a atenção esta semana foi o que aconteceu lá na Colômbia, né? Lá em Bogotá, esse país da América do Sul. Lá vai haver segundo turno, dia 17 agora, no mês que vem, né, desse mês de junho, né, vai haver eleição. E é interessante porque pela primeira vez vai ser a direita contra a esquerda. Eu achei bem interessante. E a eleição vai ser para presidente lá da Colômbia. Vai ser um candidato da direita contra um candidato da esquerda. Então, já chegou a esse denominador comum, né? Vamos ver quem vai ganhar, se vai ser a direita. Eu fico pensando assim, a Bíblia fala que no julgamento das nações, olha só, hein? No julgamento das nações, as ovelhas vão ficar à direita e os bodes vão ficar à esquerda. Pode ler lá em São Mateus, né? O capítulo do julgamento das nações, do final do livro de São Mateus, está escrito isso aí. E ele vai dizer às ovelhas de direita: vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. E vai dizer aos bodes que estão à esquerda, diz assim, apartai-vos de mim, malditos. Não é verdade? Então nós que somos, que temos temor de Deus, nós ficamos pensando, precisamos de pensar com quem estamos nos alinhando. É com a direita ou é com a esquerda? É com a esquerda totalitária? Não é verdade? Você vai lá na Rússia, o Estado é ateu. Você vai na China, o Estado é ateu. Você vai em Cuba, o Estado é ateu. Você vai na Venezuela, bolivariana, o Estado é ateu. E eu pergunto, e você é o quê? É ateu também? Está associado com ele também? Não é verdade? Então, vamos aguardar o que vai acontecer na Colômbia, se é a direita ou se é a esquerda que vai ganhar. Bom, uma outra coisa que eu achei interessante também que aconteceu em Itaperuna, né? Eu, sinceramente, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi faltar combustível em Itaperuna. Eu não me lembro de já ter faltado combustível em Itaperuna. Nem no tempo da ditadura eu não me lembro de ter faltado combustível em Itaperuna. Não é verdade? Pode faltar às vezes num posto, mas agora, né, com essa greve, olha, em todos eles, e durante dias, você passava, você só via cones e bastonetes, vamos dizer assim, né? Um para iluminar de dia, outro para iluminar de noite, cones e bastonetes, né? Nos postos, dizendo, aqui não tem combustível, aqui não tem. E só mesmo quem era o mais privilegiado de gás, né? Não sei, não tem muito tempo, né? Eles colocaram até o GNV em Itaperuna, e isso foi importante realmente para muitas pessoas que usam carro a gás. Muito bom. E uma outra coisa, né? E encerrando as variedades, eu queria mencionar o feriado, não é, que houve no dia 31/5, quinta-feira, né? E o que houve no dia 31/5? Foi o Corpus Christi. Aí eu pergunto, você que é religioso, você que é católico, apostólico romano, você sabe o significado de Corpus Christi? Né? Bom, você sabe talvez o que significa. Bom, aí você fala assim, a Corpus Christi significa corpo de Deus. Mas e o que significa corpo de Deus? Você sabe o que significa corpo de Deus? Bem, eu vou dar uma ajuda para você. O nome Corpus Christi, ele surgiu no ano, 1246. E sabe quem que introduziu isso? Foi o Papa Urbano IV. Urbano IV, foi ele que instituiu o Corpus Christi. E o que é Corpus Christi? Corpus Christi significa o seguinte: quando o sacerdote ele pega a hóstia, ele consagra a hóstia, e há então uma transubstanciação. Olha, estou falando difícil hoje, hein? Está reparando?
Aí existe uma transubstanciação, isto é, aquela hóstia se transforma em corpo e sangue de Cristo. Daí o nome Corpus Christi. Não é verdade? Então, são procissões no mundo inteiro, em Portugal, muita procissão também, em Roma, muita procissão, por causa do Corpus Christi. Né? Mas, sinceramente, não é assim que eu faço a leitura na Bíblia. Porque Jesus, na noite em que ele foi traído, né? Na noite em que ele foi traído, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, ele fala que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças pelo pão e disse, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Né? Comei dele todos vocês, esse pão. E depois ele tomou semelhantemente o vinho e disse assim, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E muita gente não sabe o que é testamento. Você sabe o que é testamento, amigo? Tem Velho Testamento e Novo Testamento, né? O que é testamento? Testamento é a mesma coisa que aliança. Aliança é a mesma coisa que pacto. Então havia duas alianças. Uma no Velho Testamento, uma no Novo Testamento. E a aliança era baseada em quê? Baseada em sangue. Baseada em sangue. E a Bíblia fala assim, que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Olha que coisa interessante. Por isso que a Bíblia fala que você não pode comer sangue. Você está comendo sangue ainda? Gosta de comer aquele... Como é que fala mesmo? Eu esqueci o nome do negócio que eles fazem de sangue mesmo, né? Agora eu esqueci. É engraçado, parece que a memória já está falhando um bocadinho, né? Mas é muito interessante. O sangue não foi dado para você comer. Agora, por favor, não entenda comer sangue com transfusão, não. Transfusão. Porque o que a Bíblia condena é você matar um animal e comer o sangue dele. Por quê? Comendo o sangue dele, você está comendo a vida dele. É isso que Deus proíbe. Porque se você já come a carne, o que você tem que fazer com a vida? Devolver ao dono da vida, que é Deus. Agora, quando você faz uma transfusão de sangue, veja bem, você não está comendo a vida da pessoa. Pelo contrário, esta pessoa está dando da sua vida para você. É coisa completamente diferente. Não vamos misturar as coisas. As testemunhas de Jeová não querem que você faça transfusão de sangue. Mas olha, se você não fizer, quem vai perder é você. Porque a palavra de Deus ensina isso. Que você não pode comer. Não pode comer sangue. Não pode comer de que maneira? Matando o animal. Agora, por exemplo, né, você vai fazer uma transfusão. Aí você mata a pessoa para tirar o sangue dele para você. Não é isso que você faz. Pelo contrário, a pessoa continua viva e você ainda desfruta da vida, ainda que a vida é um dom de Deus. Já dizia Satanás, né? Satanás que dizia, né? Quem que não dará tudo pela sua vida? Só mesmo esse testemunho de Jeová. Não dão tudo pela sua vida. Mas Satanás falou assim, quem não daria tudo pela sua vida? Aí vira assim, eu não dou, não é verdade? E Deus falou para Satanás, Satanás, o Jó está nas tuas mãos, poupa-lhe a vida. Então, quando faz transfusão, está se poupando realmente a vida, não é verdade? Então, o Corpus Christi, ele fala desse período, quando Jesus ele foi traído por Judas Iscariote, né, que Judas era da cidade de Quiriote, não é? E era, vamos dizer assim, lá do passado, lá do Gênesis, quando a mulher pecou, Deus falou para a mulher, olha, de ti vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse que nasceu de Miriam, não foi de Maria que nasceu, mas foi de Miriam. Miriam que significa rebelde, olha só, Miriam, rebelde, e aquela mulher lá no Gênesis, ela se tornou rebelde, desobedecendo a palavra de Deus. Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. A mulher, vendo que a árvore era boa, não é? E realmente, quem é que não quer ter conhecimento do bem? Quem é que não quer conhecer o mal também, até para evitá-lo? E a mulher, vendo que a árvore era boa, né? Boa, agradável, a vista e boa para comer, comeu. Só que de repente ela estava nua. E Deus tinha advertido, ó, não coma porque vai morrer. Olha que é verdade, que verdade absoluta, né? A partir desse momento, não há pessoa que viva e não veja a morte.
né? Então nós louvamos a Deus porque surgiu essa primeira ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor, surgiu quando Jesus foi na noite que foi traído, e a ceia do Senhor ficou como um memorial. Não é um memorial. O que é um memorial? É para você guardar na sua memória. Para você não esquecer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Porque sem derramamento não tem perdão de pecado. E ressuscitou para a sua justificação. Hoje você está justificado, amigo. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. E quem sabe, próxima semana vamos ter novas variedades também de ponto de encontro. Amigos, não existe ponto de encontro sem palavra de Deus, né? Graças a Deus que Deus tem assentado no nosso coração esse desejo de transmitir uma boa palavra. E não tem melhor palavra do que a palavra de Deus. Eu queria ler para a nossa meditação o que está escrito no livro de Marcos. Eu gosto sempre de o significado dos nomes, né? E o nome Marcos significa martelo grande. Agora você que é pedreiro, que é carpinteiro, não é verdade? E usa um martelo, para que serve o martelo? Não é para pregar? É por isso que no final do Evangelho de Marcos, Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai. Olha só, pregai o Evangelho. Então Marcos quer dizer martelo grande. E tem gente que precisa mesmo de martelada. Porque ouve e não se arrepende. Parece que a cabeça está fechada, não é? A cabeça está inundada por tantas tempestades de tantas outras coisas, e só uma martelada para rachar a cabeça mesmo e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar no coração. Então, em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18, você que tem sua Bíblia, não é? Pode ler a Bíblia. A Bíblia é um livro preciosíssimo, né? Parece que o que nós vamos ler agora foi escrito há 2000 anos? Não, parece que foi escrito hoje. Olha o que está escrito então em Marcos capítulo 12, versículo 18. Então, o estado dos seus, que dizem não haver ressurreição, olha que coisa interessante, os saduceus dizem não haver ressurreição. Então eles se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Rabi, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Agora é interessante porque eles não acreditavam em ressurreição. Aí eles falaram com Jesus: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual desses irmãos a mulher será esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando, pois, ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, e nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Ainda vou ler mais um pouquinho, não é? Chegando, no versículo 28, de capítulo 12 de Marcos, chegando um dos escribas, olha só, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, o escriba perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste, que ele, Deus, é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou ao escriba: não estás longe do reino de Deus. E ninguém já ousava interrogá-lo. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos muito pela leitura que fizemos na Tua Palavra. E Tu sabes, Pai, que nós precisamos de graça e de sabedoria para transmitida para os ouvintes. Eles já ouviram a leitura. E nos dês agora uma boa palavra, Senhor. Uma boa palavra para que as pessoas ouvindo possam crer. E crendo, possam confiar. E confiando, ó Deus, possam caminhar, ó Deus, e com os olhos fitos naquele que é o nosso Senhor, naquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você já falou com alguém assim? Cala sua boca. Já falou com alguém assim? E tem interessante que as pessoas falam para você quando está vendo uma televisão, quando está escutando um rádio, quando está vendo um programa interessante, você fala assim, cala sua boca. E interessante, às vezes você não tem argumento, né, para você calar a boca. E eu fico pensando assim, como Jesus era maravilhoso. Porque ele tinha instrumentos, ele tinha argumento, ele tinha uma maneira própria. Só ele, Jesus, né, fazia com que as pessoas se calassem. As pessoas deixassem de acreditar que elas eram alguma coisa. Elas pensavam que eram alguma coisa. Por exemplo, os saduceus era uma seita que havia lá em Israel. E essa seita dos saduceus era uma seita aristocrática. Sabe o que é aristocrática? Era uma seita de nobres, de pessoas cultas, de pessoas importantes. A seita chamada dos saduceus. E é curioso porque eles achavam que se você fizesse o bem nesta terra, você teria o melhor nessa terra. Devo entender? Se você fizesse o bem aqui, você teria o melhor nessa terra. Aproveitaria o melhor da terra. Mas depois morreria e acabou. Eles não acreditavam em ressurreição. Olha que coisa interessante. Mas também não acreditavam em anjo. E você, será que você acredita em anjo? E também não acreditavam em espírito. E é interessante que a Bíblia fala que Deus é espírito. Como é que você pode não acreditar em espírito e dizer que você acredita em Deus? É muito interessante, né? Então os saduceus, eles achavam que iam calar a boca de Jesus. Olha que coisa interessante. E um dia, então, eles chegaram para Jesus e falaram assim, né, arrogantemente, mestre, para dizer assim, vamos ver se ele é mestre mesmo, né? Falaram assim, mestre, Moisés deixou escrito que, olha só, se um homem se casar com uma mulher, e não tem filho com essa mulher, e de repente, se ele morrer, o irmão dele deve se casar com a mulher. Entendeu o que a lei fala? Quer dizer, você se casa com a mulher, e de repente você morre, e não deixa filho. Então essa mulher, pelo chamado levirato, ela devia se casar com o irmão dele, até que ele tivesse um filho. E o filho seria daquele irmão que morreu primeiro. Então os saduceus chegaram para Jesus e falaram, Senhor, havia então um homem que morreu, o irmão dele se casou, mas morreu também, não deixou filho. Veio o terceiro, morreu também, não deixou filho. Veio o quarto, morreu, viveu com a mulher, não deixou filho. Veio o quinto, viveu com a mulher, não deixou filho. Ó, que família estranha. Mas ele contou isso para Jesus. E ele falou assim, havia 7 irmãos. 7 irmãos. E esses 7 se casaram com a mulher. Olha que coisa interessante. Casaram com a mulher.
E de repente, os 7 não tiveram filho. Aí ele falou assim, por fim, Senhor, a mulher também morreu. Olha a tragédia que eles contaram para Jesus. Você gosta de contar tragédia para os outros? Eles contaram uma tragédia, achando que iam calar a boca de Jesus. Aí eles falaram assim, Senhor, mas eles não acreditavam na ressurreição. Então contaram essa história mirabolante e falaram para Jesus, Senhor, na ressurreição, eu não acredito, ele falava assim, na ressurreição, de quem que essa mulher será? Né? De qual dos 7 irmãos a mulher será? Porque todos possuíram a mulher. Todos possuíram a mulher. Eles falaram assim, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Eu vou calar a boca dele. Eu falei, que coisa interessante, né? Você sabe, amigo, que tem gente que quer calar a boca de Deus? Porque a Bíblia é a boca de Deus, você sabia? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala pela palavra dele, que é a Escritura Sagrada. Nenhum homem escreveu aquilo que ele queria, mas escreveu segundo o Espírito Santo que queria que eles escrevessem. É assim que eles escreveram. Nenhum homem escreveu por vontade própria. Então é a palavra de Deus. E é interessante que nós acreditamos em espíritos, né, pessoas que incorporam entidades, não é verdade? E os chamados pais de santo, então, você vai aos centros e de repente lá você invoca a entidade e as entidades falam para você. E você acredita naquilo. Acredita, como sendo verdade. E você acaba não acreditando na palavra de Deus, que é uma palavra, quer dizer, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eles perguntaram a Jesus, Senhor, na ressurreição, de quem que ela será mulher, porque ela casou com os 7? E Jesus falou para eles assim, olha, saduceus, vocês acham que vocês são alguma coisa, que vocês são aristocratas, e vocês são nobres. Olha, vou dizer para vocês, vocês laboram, vocês trabalham num erro muito grande. Porque na ressurreição, saduceus, não vai haver casamento. Que coisa interessante, hein? Não vai haver casamento. Como é que você quer saber de quem que ela vai ser mulher? Não vai haver casamento mais. Você sabia disso, amigo? Que vai haver uma ressurreição, sim. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Só que na ressurreição não vai haver casamento. Os homens serão como os anjos. Você sabia que os anjos não se casam? É interessante que lá em Gênesis está escrito que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, casaram-se com elas e tiveram os gigantes. Capítulo 6 de Gênesis. E tem muitos, até mesmo líderes mesmo religiosos, que falam que aqueles filhos de Deus, vendo as filhas dos homens formados, eram anjos que se casaram com a mulher. Mas Jesus aqui ele fala que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Como é que pode ter sido anjo? Não é verdade? E quando na verdade ali eram os filhos de Sem, que deram origem aos filhos de Deus, não é verdade? Ao melhor, antes de Sem até, os filhos de Sete. Depois Enos. Aí em Enos se começou a invocar a Deus. Não é verdade? Porque o primeiro filho, o Caim, matou o segundo, que era Abel. E depois de Abel, então, nasceu Sete. Aí se começou a invocar a Deus, quando ele teve um filho chamado Enos. Aí nasceu uma descendência dos filhos de Deus. E os descendentes dos filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus, ainda hoje, né? Quantos filhos de Deus aí estão olhando que as filhas dos homens estão formosas e estão indo atrás delas, não é verdade? Através das suas sensualidades e etc, etc. Das suas ofertas, né? Das suas facilidades. Quantas garotas de programas aí, filhas dos homens, estão expostas e dispostas, né? E quantos filhos de Deus estão envolvidos com elas ainda? Né? E Jesus falou então, na ressurreição não vai haver casamento, os homens serão como os anjos. Então vocês laboram, vocês trabalham num erro muito grande. E um outro erro que vocês cometem é o seguinte, né? Ele falou assim, morreu, e vai ser de quem, né? Jesus falou assim, Deus não é Deus de mortos,
Deus é Deus de vivos. Achei interessante essa passagem, porque um dia Deus estava conversando com Moisés, né? Moisés trabalhava com seu sogro chamado Jetro lá em Midian, no deserto de Midian, e de repente Moisés se aproximou assim do Sinai. Ele viu uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo, mas esse arbusto não se consumia, não. Era uma coisa interessante. E ele então, o Moisés olhou para lá e ficou olhando assim, se aproximando. De repente ele escutou uma voz que falava assim: tira a sandália dos teus pés. O lugar em que pisas é terra santa. E Moisés deve ter ficado todo assim apreensivo, não é verdade? E falou: quem é, Senhor? Né? E aí Deus falou para ele: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Olha só. E Abraão já tinha morrido há tanto tempo. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Falou para ele. E todos eles já tinham morrido. Para dizer, Deus não é Deus de morto. Quem morre, na verdade, amigo, é a sua carne. É a sua morada. O homem tem espírito. Ele é um ser triunitário. Ele tem corpo, tem alma e tem espírito também. O que morre do homem não é o espírito do homem. Quem morre do homem é a morada do homem, onde o homem está, né? Vamos dizer assim, encarnado. Quando o homem desencarna, o que morre é o corpo dele. E o espírito, para onde vai? Ah, bom. Será que fica vagando? Não é verdade? Não fica vagando, não. O espírito do homem tem 2 lugares para ele ir. Não sei para onde vai o seu. O meu eu sei para onde vai. Então, veja bem, ou o seu espírito vai para o paraíso. O que é o paraíso? Lugar de descanso. Ou vai para o Hades. E o que é o Hades? O Sheol. Sheol e Hades. O Sheol é como se fosse um corredor da morte. E os dois vão ficar dormindo. Quem está no paraíso está dormindo e quem está no Sheol está dormindo. Mas será que eu estou falando coisa difícil? Coisa estranha? Não estou falando estranho, não. Agora, quem estiver no paraíso, quando Jesus vier buscar a igreja dele, e isso não vai demorar, quem estiver no paraíso vai ouvir a voz de Jesus. E quem ouvir a voz vai ressuscitar. Aliás, quem estiver no paraíso, todo mundo vai escutar a voz de Jesus. Fulano, pois não, Senhor, acorda, chegou a sua vez. Então nós estamos dormindo, não estamos mortos, não. Agora, quem estiver no Hades não vai escutar a voz de Jesus. Vai continuar lá dormindo até o dia do juízo final. E no juízo final, aí sim, diz a Bíblia, todos os mortos vão ressuscitar. Não importa se você foi incinerado. Aliás, o que se incinera é o corpo da pessoa também, é a casa dele. O espírito não incinera, não é verdade? E essas pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. E não vão ser salvas, não. Vão ser condenadas. Agora, mas graças a Deus, porque aqueles que morrem, e fala assim lá em Apocalipse, né? Felizes aqueles que dormem no Senhor. O que é dormir no Senhor? É morrer de acordo com o Senhor, é crendo no Senhor, é aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não é? Bom, isso aí foi com o chamado saduceus, não é verdade? Então, agora vem um escriba, um escrivão, não é? E ele era fariseu agora. E vendo que Jesus calou a boca do saduceu, que Jesus tinha respondido bem, agora o escriba quer pegar Jesus também. E como é que ele quis pegar Jesus? Ele era escriba, ele conhecia bem a chamada Torá, não é? O Pentateuco, ele conhecia bem. Então ele perguntou a Jesus assim, Senhor, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Não é? E Jesus é maravilhoso, né? Como é bom você crer em Jesus Cristo. A gente crê em tantas coisas, né? Eu fico pensando assim, quantas pessoas se ajoelham diante de uma imagem, né, falando com aquela imagem, você não tem uma resposta, não tem um olhar sereno, é a mesma impassibilidade, não tem nada, não é verdade? Mas com Jesus não é? Eu fico pensando na sabedoria de Jesus, no discernimento de Jesus, na capacidade que ele tinha, e ele não respondia por ele não, pela palavra. Ele perguntaram então a Jesus, né, os escribas, qual é o grande mandamento? E Jesus falou assim, o grande mandamento é este, Israel. Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus,
é um único Deus. Olha só, é um único. Não tem outro Deus, não. Mano. Tem muita gente que faz do santo um Deus para ele. Por quê? Por que faz do santo um Deus? Porque Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. E a pessoa fica acreditando em santo. Mas quantas pessoas acreditam em santo ao mesmo tempo em toda a parte do mundo? Agora eu pergunto, como é que o santo pode estar ao mesmo tempo, né, em todos os lugares? Isso é impossível. Só Deus, o ser divino, ele pode fazer isso. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, é onipresente, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe todas, e é onipotente. Ele pode todas as coisas. Só Deus faz isso. E por isso que Jesus falou assim, olha, o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha, se você amar a Deus assim, não sobra para santo, não sobra para ninguém. Tá entendendo? É de todo o teu entendimento, né? E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu fico pensando assim, amigo, será que você tem próximo maior do que Jesus? Você não tem próximo, não existe próximo maior que Jesus. Você ama a Deus, não é verdade? Você ama a Deus, ama Jesus também. Né? Jesus falou para Filipe, Filipe perguntou a Jesus, Filipe era um apóstolo, Filipe perguntou a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra o teu Pai e isso nos basta. E Jesus falou para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Nós sou eu e o Pai somos um, Filipe. Não é verdade? E então Jesus disse para aquele escriba, né, para aquele fariseu, né, fariseu cheio de aparência, né, como se fosse uma sepultura caiada por fora, mas por dentro cheio de ossos. Mas queriam pegar Jesus, queriam calar a boca também. Mas Jesus, né, pela sua sabedoria, emudeceu também o escriba. E ele falou assim, Senhor, o Senhor respondeu, o Senhor respondeu corretamente, né? Quando ele falou, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, disso daí, depende toda a lei. Não adianta você guardar sábado, não matar, não roubar, se você não amar o Senhor de todo o teu coração, não é, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e não amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? E é interessante que Jesus, ele encerrou o diálogo dizendo para aquele escriba, olha, você não está longe do reino dos céus. Você não está longe do reino. É interessante, né? Ele conhecia tanto a palavra, e não estava longe do reino do céu. Mas o importante não é estar longe. O importante é estar dentro do reino dos céus. E para você estar dentro do reino dos céus, você precisa da palavra, não é verdade? Você precisa do Espírito Santo de Deus também. E graças a Deus, porque a palavra tem estado à nossa disposição. Como Deus tem colocado o brasileiro, então, como é feliz, não é? No Brasil inteiro, você tem rádio, você tem televisão, você tem ar livre, você tem culto nas casas, você tem culto nas igrejas. Você vai num país ateu desse, vai numa Rússia, você é proibido de falar do Evangelho, proibido de falar de Deus, porque lá não se acredita em Deus. Lá é o Estado que é tudo. A estrela lá é o Estado. E é tão maravilhoso, né? Você saber a história daqueles os reis magos, né? E eles, quando viram o nascimento de Jesus, eles viram uma estrela, não é verdade? E eles foram caminhando atrás daquela estrela e chegaram até lá em Jerusalém. Mas quando chegaram em Jerusalém, o rei era Herodes, eles perguntaram, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela. Nós vimos a sua estrela. E então o Herodes ficou perturbado no rei dos judeus. Que história é de rei? O rei sou eu, poxa, né? Aí ele foi perguntar às pessoas, falou assim, ele vai nascer em Belém. Está escrito lá em Miqueias que é em Belém que ele vai nascer. Aí os magos partiram para Belém. De repente a estrela estava indo. Quando chegou lá em Belém, o que aconteceu? A estrela parou lá em cima. A estrela parou lá em cima. Interessante, sabe por que o símbolo, né, do comunismo é uma estrela? Porque eles têm um algo. Um algo é o seguinte, né? Nós somos o Estado e você não é nada. Né? Quer dizer, é um Estado chamado totalitário. O Estado tem tudo e você não tem nada.
Você depende totalmente do Estado. Mas ponto de encontro, sabe de quem depende? Depende de Deus. No espírito, na alma e no corpo, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes da palavra de Deus. E ponto de encontro está aqui para orientar você, para chamar a sua atenção, para que você viva não só esta vida aqui, né? Está tão difícil agora, né? Mas você tenha a vida eterna. Que Deus possa te abençoar, rica e abundantemente. E até o próximo ponto de encontro, né? Se Deus quiser também. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.